Olá, para você que me vê agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio aqui da nossa série Atenção à Inovação. Eu sou Tomás Castilho, tenho o prazer de ter aqui novamente a professora Ana Burchá, professora de inovação aqui da Fundação Dom Cabral. Tudo bom, professora? Tudo bem, Tomás. Estou muito estimulada para falar sobre cognição e inovação. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber a Nana Kashin-Hatz, que é assessora executiva de inovação e previdência da empresa Ceres. Como é que você está, Nana? Tudo bem? Obrigado por estar aqui. Nossa, eu estou muito feliz, muito animada também, porque são dois temas que eu gosto muito. Um é falar de inovação e o outro é falar de como as emoções nos ajudam nesse processo da inovação nas empresas. Sensacional. Queria então já passar a palavra para você, professora, como sempre, né, durante toda a nossa série, nós vamos fazer aqui toda uma rodada de conversas e seguimos para a nossa síntese. E convido a você que também está assistindo esse vídeo, colocar aqui nos comentários dessa playlist, desse vídeo, o que você achou, qual que é a sua opinião acerca do conteúdo, como isso se relaciona com a sua realidade. Então, fique sempre muito à vontade também para participar aqui dessa discussão. Professora, deixo em suas mãos. Esse tema realmente é um tema assim, muito apaixonante e não poderia trazer ninguém menos que a Nana, que além de uma querida mestranda do mestrado profissional em administração da FDC, mas também uma mulher de vanguarda, sempre à frente das tecnologias, dos softwares, desde a cozinha até o escritório, ela está sempre super antenada aí nas novidades tecnológicas. E esse é um tema, de fato, assim, de bastante vanguarda no campo de administração, né? Porque geralmente a gente trata a gestão de uma forma bastante racional, né? Ou então, quando se fala de inovação, há uma tendência em superestimar a racionalidade dos gestores, né? E nós sabemos que todo ser humano tem uma racionalidade limitada e que também é muito dependente ou intrinsecamente relacionada às emoções. E ainda estamos descobrindo, né? Esse é um campo de pesquisa ainda bastante amplo e pouco ainda, eu diria, se sabe sobre o papel das emoções nas tomadas de decisão de uma forma mais ampla. Mas, quando se fala de inovação, o medo talvez seja a emoção que mais se destaca, né? Que tem maior relevo, justamente porque estamos lidando com algo que é incerto, que é novo por natureza. E esse tema ele é bastante trabalhado no caso da Nokia, que é uma empresa, né, finlandesa, produtora de celulares, e que teve muita dificuldade em fazer a transição dos celulares, digamos, analógicos para os smartphones, né? Uma empresa que chegou a ter quase 50% do mercado mundial de aparelhos celulares, e em 5 anos foi vendida para a Microsoft, né? E hoje atua totalmente em outros nichos, né? Parece que eles até estão ensaiando aí uma volta para o mercado de eletrônicos, Nana, mas ainda acho que é bastante incipiente. E o caso da Nokia, eu acho que expõe justamente essa questão, a relação entre emoção e cognição. Então, Nana, conta um pouquinho para a gente, assim, como que as emoções e, sobretudo, o medo impactaram negativamente a Nokia na transição para os smartphones. O bacana desse caso é que a gente tem algo mais conhecido do público em geral do que aconteceu com a Nokia, né? E aqui a gente tem como que a gestão dessas emoções e o alinhamento da estratégia, do objetivo da empresa impacta na inovação e nos resultados. No caso ali da Nokia, a gente teve um desalinhamento de quase tudo, né? A gente teve um desalinhamento da estratégia, a gente teve um desalinhamento das emoções e o medo, ele estava presente em 2 setores de uma forma muito forte. Tanto na alta gestão, ali no topo, nos gestores do topo, como na média gestão. E isso fez com que eles fossem para caminhos um pouco divergentes.
Os gerentes da alta gestão, eles tinham medo dos concorrentes, eles tinham medo dos acionistas, eles sabiam um pouco do que estava acontecendo ali no mercado dos celulares e eles estavam alimentados por esse tipo de medo. Enquanto que os gerentes médios, né, a média gerência, eles tinham outro tipo de medo. O medo que eles sentiam era da própria alta gestão, eles tinham medo dos pares, eles tinham medo dos grupos internos, e essa falta dessa gestão dessas emoções fez com que tivesse alguns impactos negativos na empresa naquela época. Isso, e acho que é interessante que o caso mostra que a atenção ela é distribuída na organização, né? Então, não apenas a gente pode dizer como a atenção como um recurso monolítico, mas que ela tem focos diferentes dependendo do cargo gerencial ou mesmo da função da empresa. E eu acho que o caso da Nokia ilustra isso muito bem, como você disse, né? Que a alta liderança tinha uma atenção para o mercado externo, sobretudo por competidores, e, portanto, tinham medo do que os competidores estavam desenvolvendo. E muito embora tenha esse mito de que a Nokia não sabia que a Apple estava desenvolvendo o smartphone, o case revela o contrário, não é, Nana? Que eles sabiam, sim, dos movimentos, né, e colocaram muita pressão, inclusive, na média gerência, né, porque a média gerência tinha uma atenção muito interna, não é? E, portanto, tinham muito medo da reação da alta liderança. E por que, assim, você se lembra, por que a média gerência tinha tanto medo interno, assim, da alta liderança? De que eles tinham medo, assim, na verdade? Eles tinham algumas experiências, né, a respeito de reuniões com essa alta gestão e de que esses gestores se colocavam de uma forma muito enfática, muito raivosa e muito ameaçadora, né? Os próprios gerentes, eles relatam que foram feitas diversas entrevistas para esse artigo, né, para eles fazerem esse estudo. E os próprios gerentes, eles mencionam reuniões muito difíceis, de situações muito desagradáveis, e que a alta gestão, ao invés de colocar a percepção que eles estavam tendo desse movimento do mercado externo e da pressão que os acionistas faziam pelo resultado da empresa, ao invés deles canalizarem o time, esses gerentes, numa visão, num plano, num objetivo em comum, eles exerceram um comportamento exatamente o oposto disso, né? O medo dessa alta gestão, ele se transformou até em acessos de raiva, porque as emoções, elas têm isso. Existem as emoções primárias e existem os desdobramentos das ações. E o medo é uma das emoções que ela pode ter um desdobramento de raiva. E isso também pode estar associado, inclusive, ao perfil comportamental dos gestores que estão. Algumas pessoas não, estou até falhando aqui. Todos nós, de acordo com o nosso perfil comportamental, a gente age de acordo com o estresse, né? Eu tenho um perfil comportamental A, eu vou ter um estresse, eu vou ter tal comportamento. Eu tenho um perfil comportamental B, diante do estresse, eu vou ter outro comportamento. Nesse momento, esses gestores, os autogestores da Nokia, o medo deles desdobrava em raiva. E essa raiva era percebida pelo time, e ao invés do time responder de uma forma favorável e alinhado com o objetivo que esses autogestores tinham, eles foram para quase que um congelamento, né? E um final muito dramático, Nana, como você mesmo colocou, porque no final das contas, por causa desse medo, os médios gerentes não falavam a verdade para a alta liderança e houve uma dissonância, né? Enquanto a alta liderança achava que a empresa estava indo num caminho, né? Por exemplo, que estava conseguindo cumprir os prazos para o desenvolvimento de software e o desenvolvimento do próprio sistema operacional que estava em curso naquela época, na verdade, o desenvolvimento estava muito aquém daquilo que estava sendo prometido para a alta liderança, né? Então, esse ambiente muito marcado pelo medo, ele acaba fazendo com que as pessoas não deem as más notícias, né? E que não compartilhem as verdades, né? E aí a alta liderança, né, nesse caso aí, pelo menos o que mostra essa pesquisa, é que ficou totalmente desconectada com o real da organização.
Isso, e eles mencionam isso nas entrevistas, né? E tem até um que fala alguma coisa bem interessante, que eu que não vou falar a verdade, eu que não vou dar a resposta. Alguém vai falhar, alguém não vai cumprir o prazo, e aí eles vão saber a verdade, mas não vai ser eu que vou falar, não vai ser eu que vou falar isso, porque eles tinham muito medo desses relatórios, dessas reuniões, de como isso impactava a autogestão. E é bem interessante, tem um livro muito leve sobre isso, da Amy, né, Edmonds, que chama Organizações Sem Medo. E ela fala do diagnóstico, ela conta o que acontece em algumas empresas quando os empregados estão ali numa cultura de medo, quando eles não têm liberdade, eles não têm o que é chamado de segurança psicológica para se manifestar, e ela coloca também no livro algumas coisas que podem ser feitas nas empresas para que tenha esse ambiente de segurança psicológica. E o ambiente de segurança psicológica, ele não necessariamente é aquele ambiente que não tem nenhuma discussão, que não tem nada ruim que aconteça, não é isso, mas é aquele ambiente que a pessoa sente segurança de dar a sua opinião ou dar um relatório sem ser recriminada, sem ser julgada, sem passar por algum constrangimento. Não era o caso da Nokia, né? E aí acho que interessante que você trouxe, porque vale a pena até diferenciar os tipos de medo quando se fala em inovação. Inclusive a McKinsey lançou um relatório bastante recente, eu tive acesso hoje pela manhã, fazendo justamente essa diferenciação, né? Então, quando se fala em inovação, tem esse medo do que uma falha pode significar para a minha carreira, que me parece que foi o caso da Nokia, né? Que a média gerência sabia que se eu der má notícia, eu vou perder meu emprego, porque isso de fato acontecia, né? E aconteceu com aqueles líderes até mais experientes que tiveram, digamos, a coragem de falar a verdade. Então, isso me parece bastante prejudicial quando se fala de inovação. Agora, tem um outro medo que é ligado mais à incerteza, né, que eu não sei se aquilo vai dar certo. Isso me parece mais intrínseco ao processo de inovação, né, que é quase impossível eu evitá-lo totalmente, né, sobretudo se eu estou lidando com inovações que têm um maior grau de novidade. Então, acho que o medo, em algum grau, ele faz parte também. E talvez o que seja interessante do ponto de vista do gestor é, primeiro, ter a consciência desse medo, que ele faz parte, né, não exatamente evitá-lo. Parece até que tem pessoas com uma disfunção cerebral que não sentem medo e fazem, né, esses esportes radicais para uma disfunção cerebral. Mas, salvo essas exceções, né, para outras pessoas, eu acho que, inclusive, abraçar e acolher esse medo no processo de inovação, eu acho que ele faz parte, assim, né? E para que ele não seja de todo paralisante. Então, acho que até assim, tirar isso como tabu, né? Que o líder ele tem que estar ali, né? Super autoconfiante, né? Eu brinco, ele tem que estar ali zen, né? Eu estou inovando na fronteira ali das novas tecnologias e eu estou assim mega tranquilo, né? Respiração, né? E isso não é real, né? Então, não sei se você também, enquanto gestora, Nana, percebe primeiro essa diferença, se faz sentido pensar nesses diferentes tipos de medo e como lidar com essas emoções à medida que temos mais consciência sobre elas. Eu acho que faz todo sentido, Ana. E eu acho importante, esse artigo, ele traz uma importância de que a gente tem um lado cognitivo, um lado acadêmico, um lado de teoria que é muito forte e importante nas empresas para a gente chegar onde a gente quer chegar. Mas tem uma parte de compreensão de emoções e de comportamento humano que se torna cada vez mais imprescindível, uma vez que a gente está pretendendo saltos cada vez maiores, alcançar níveis cada vez maiores, isso em todas as empresas. Porque antes inovação era uma palavra que era para algumas empresas, e hoje a gente percebe que a necessidade de mudança está até na padaria que a gente vai lá e compra o pão, a gente sente essa diferença. A própria pandemia, a gente viu isso, das empresas que se inovaram, que conseguiram ser criativas e ter liberdade de fazer algumas coisas mais rápido que outras. E essas empresas, elas permaneceram, e as outras já sofreram um pouquinho para se restabelecer nesse período.
Então, mas para isso você tem que ter uma gestão da emoção muito boa. E aí tem um outro assunto que eu gosto muito, que é da economia comportamental, né? Que o Taylor e o Daniel Kahneman, eles vieram e ganharam o prêmio Nobel com isso, né? Inclusive um psicólogo ganhou um prêmio Nobel de economia, mostrando que sim, nossas decisões, nós não somos tão racionais quanto a gente parece ser. Tem um livro também muito bacana do Dan Ariely, que o título é Previsivelmente Irracional. É muito bacana quando a gente encontra assim uma pessoa e ela fala, eu sou muito racional. Então tá bom, me conta mais, vamos, me fala mais aí de toda essa racionalidade, porque por trás de toda essa racionalidade tem uma base emocional, tem uma base das nossas crenças, e é assim sim que a gente toma decisão, é assim que a gente aponta soluções. E quando a gente faz essa gestão da emoção, a gente como líder e a gente como liderado, é que a gente consegue atingir melhores resultados quando a gente está sob pressão. Uma definição muito bacana de inteligência emocional é que inteligência emocional é quando eu consigo tirar o melhor de mim e o melhor das pessoas que estão ao meu redor. E no caso ali do que aconteceu do CEO da Nokia, ele tinha excelentes engenheiros, uma equipe altamente competente, e por falta dessa inteligência emocional, dessa gestão das emoções, ele não conseguiu trazer o melhor do time dele. Pelo contrário, ele foi colocando o time para mentir, ele foi colocando o time para se fechar, e ele foi colocando um time altamente incompetente, competente para não conseguir produzir. Com consequências dramáticas, né? Inclusive para a economia do país. Sem dúvida, sem dúvida. E você consegue, assim, enxergar elementos desse caso da Nokia no seu setor de previdência, na organização que você já trabalhou ou trabalha, ou no mercado assim como um todo? O que eu quero dizer é o seguinte, isso aqui foi uma coisa que aconteceu lá na Finlândia, sei lá em Helsinki, no norte lá da Finlândia, ou isso também é uma realidade presente nas organizações mais próximas aqui do nosso contexto? De forma tão impactante, tão marcante, né? Porque o caso da Nokia parece até uma caricatura, né? Do tanto que foi extremo algumas coisas, não exatamente dessa forma, mas sim, existem alguns pontos que eu acho que são naturais, porque as pessoas não são iguais, mas existem sim perfis comportamentais, e esses perfis comportamentais, eles tendem a agir de uma determinada forma quando eles estão em alguma situação. Então, por exemplo, existe um medo comum que quando chega um processo de transformação digital, é comentado que as pessoas vão perder emprego, né? É comentado que aquela simplificação do processo, que aquele enxugamento, que aquela digitalização, ela vai trazer um impacto na empresa que ela pode, eu tenho 30 e agora eu só vou precisar de 10 pessoas. Sabendo disso, como que a autogestão pode trazer esse processo de transformação para dentro da empresa? Como que essa autogestão pode dar segurança para que essas pessoas façam um processo de mudança, mas que elas saibam que elas não vão perder o emprego delas e que elas ainda vão ter uma colocação ali? Que tipo de desenvolvimento de competências pode ser feito durante esse processo? Porque uma transformação ela não acontece, né, em pouco tempo, não é tão rápido assim. O que pode ser feito nesse processo para que essas pessoas tenham a segurança de tipo, tá, vamos pensar aqui, vai ter uma máquina de lavar roupa em casa, mas isso não acabou o trabalho da área de serviço. Vai ter uma máquina de lavar louça, isso não acabou com o trabalho da cozinha. Vai ter um micro-ondas, isso não acabou com o trabalho de cozinhar. Isso trouxe mais produtividade, isso trouxe algumas facilidades, mas isso não exatamente extermina aquela empresa. Ou exterminando alguns processos, o que essa outra empresa pode disponibilizar para o mercado. Então, eu acho, sim, que tem um papel aí de gestão de emoções muito importante e que, sabe aquelas squads que a gente monta, né? A gente fala muito de squad. Quando a gente fala de squad, a gente pensa nas especialidades que vão compor essa squad. Mas pelo que eu estou sentindo nos processos que eu estou vivenciando, é importante eu fazer uma squad de também perfis comportamentais diferentes.
aquela pessoa que é muito executiva, já aquela pessoa que é mais planejadora, aquela pessoa que é mais analítica, aquele que critica tudo, aquele que acha que não vai dar certo, qual é o momento que ele vai trabalhar. Isso tudo faz parte do gestor, de escolher o time, de conhecer o time dele, de saber quem que pode entregar mais num momento ou no outro, para que eu tire dessas pessoas o que elas têm de melhor. Senão, pode acontecer sim alguma coisa parecida com essa da Nokia. Muito interessante de pensar esses aspectos comportamentais também, né? E o que você trouxe, acho que me remete também aos canais de comunicação, que são um elemento bastante importante enquanto antecessores da atenção. Então, a minha atenção também, ela vai depender de como as informações chegam para mim e como esses canais de comunicação, eles são construídos. Né? Então, por exemplo, se eu tenho pouca comunicação, eu tenho pouca informação escassa do ambiente externo, a minha tendência é o quê? Ter uma atenção mais interna à organização. E à medida também que eu sou exposta a mais informações, a mais know-how, a mais competência externa, né, naturalmente também o meu foco de atenção tende a ir para o ambiente externo. Então, como trabalhar esses canais de comunicação, eu acho que também é um ponto importante da sua fala, Nana, no sentido não apenas da gestão das emoções, mas da própria atenção em si, né? Porque ficar ensimesmado também, né? Uma atenção organizacional, mesmo que de uma parte, de um grupo de gestores muito interna, me parece também prejudicial para a inovação. Sim, essa parte do canal de comunicação é muito importante, até pelo que a gente falou no início, do alinhamento desses objetivos. E como que eu vou passar para o time esses objetivos? Qual é a visão que o líder maior está tendo? O que ele está enxergando? Qual é o caminho que o time tem que percorrer? E quais são os recursos disponíveis para esse time utilizar? Quais são os recursos disponíveis que essa autogestão tem para perseguir aquela visão? Porque o líder maior, ele tinha uma visão ali, mas será que ele estava conseguindo passar essa visão? Muito provavelmente não, porque a gente viu a história da tensão distribuída, que é quando, ao invés de eu pegar ali a lupa, né, e pegar o feixe de luz e queimar num papel, não, era raio para tudo quanto é de lado, atirando para todos os canais, porque essa parte da comunicação e da emoção e da liderança estratégica, ela estava muito comprometida. Verdade, verdade. E, Nana, para a gente terminar, queria te perguntar assim, quais são os aprendizados, insights que você gostaria de compartilhar com outros gestores de inovação, gestores e gestoras como você de inovação, à medida, nesse campo de cognição, emoção, inovação, quais são os maiores aprendizados que você teve ao se debruçar com esse tipo de pesquisa e com essa literatura? Eu acho que é chamar a atenção de que, por mais que a gente esteja falando, às vezes, de desenvolvimentos tecnológicos ou de inovações, até mesmo de serviços, uma parte muito importante disso são as pessoas. E uma parte muito importante das pessoas são as emoções, porque senão eu vou estar lidando com robô. E aí, eu como gestor, tenho que conhecer mais a respeito de emoções, de perfis, de como eu faço essa modulação e essa flexibilização de comunicação com o time, porque dependendo do perfil, eu tenho que me comunicar de uma forma A ou de uma forma de B, conferir se aquelas pessoas estão entendendo aonde que a gente quer chegar, se elas estão com a mesma visão, testar se elas estão com a mesma visão que a gente e fazer essa integração da equipe, porque ali teve uma visão muito desacoplada. Isso é um case que pode até ser uma caricatura, como eu falei, de tão forte que ele é, mas se a gente observar com atenção, acontecem medidas em pequenas proporções no nosso ambiente de trabalho e às vezes até na nossa casa. O medo, ele já está sendo colocado, tirando esse medo aí, que é o medo da precaução, da segurança, da incerteza, de saber se vai dar certo ou não, mas o medo, ele pode bloquear. E ele pode bloquear de uma forma muito severa. Então, eu acho que é isso. A gente, felizmente, essa parte de emoções está cada vez sendo mais comentada, inclusive a saúde mental nas empresas. A cada dia a gente vê mais matérias a respeito disso,
Hoje mesmo pela manhã na minha empresa a gente teve uma reunião, a gente se fazendo essas perguntas, que ações a gente pode fazer na qualidade das pessoas dentro da nossa empresa, de uma forma que aqui, pelo menos nesse nosso ambiente, a gente tenha um ambiente de saúde mental saudável, vamos ser até redundante, mas que a gente seja saudável. A gente quer chegar a lugares maravilhosos, aos próximos níveis, mas as pessoas têm seus limites e a gente tem até onde a gente pode alongar, porque senão fratura, né? Eu tenho aonde eu posso fazer esse alongamento e isso é muito papel do líder. Eu ter consciência de até onde é esse alongamento que a minha equipe pode chegar, para que eu não tenha uma distensão aí, eu passo por uma coisa inesperável e um pouco desagradável. E eu adoro esse assunto por isso, porque eu acredito plenamente que se a gente conhece os nossos talentos, se a gente conhece as pessoas que a gente trabalha, a gente consegue obter o melhor delas, o melhor para a nossa empresa e um ambiente mais agradável possível de se trabalhar. E quando a gente tem um ambiente agradável de trabalhar, a gente entra naquele estágio de flow, que a gente produz enormemente, a gente cria soluções maravilhosas e a gente chega lá na ponta para o nosso cliente com os melhores serviços e menores custos. E Nana, e essa sua sensibilidade de entender equipe, né, esses perfis, e ter essa sensibilidade, inclusive, de ajustar a comunicação dependendo dos perfis da equipe, como você desenvolve isso, como você faz essa leitura, e, sobretudo, num ambiente de trabalho híbrido ou predominantemente virtual, você poderia compartilhar assim, algumas dicas para fazer essa leitura tão apurada da equipe? Eu acho que isso faz parte um pouco também da montagem da equipe. A gente tem os perfis que são mais técnicos, inclusive lá na Nokia, eles mencionaram no artigo que um dos motivos que a alta gestão não percebeu algumas coisas que o time intermediário ali colocava era a falta de conhecimento técnico da alta gestão, que eles não tinham percepção, opa, isso aqui não vai sair no tempo que eu estou querendo. Então, na composição do time, a gente precisa, sim, de pessoas técnicas que entendem daquele negócio, a gente precisa de pessoas que têm esse olhar mais apurado com as pessoas, que vai fazer essa conversa, que vai fazer essa integração, que vai ter uns atos de diplomacia com a equipe, e a gente precisa do corpo operacional. E isso tudo faz parte dessa alta gestão, dessa alta liderança, na composição desse time da transformação e da inovação. Muito bom, Nana. E aí, Tomás, está emocionado? Eu estou emocionado, estou emocionado. Na verdade, essa conversa aqui com a Nana foi super legal aqui, esse episódio. Para mim ficou muito claro a concepção de um fio muito delicado, né, que começa na inteligência emocional, passa pela segurança psicológica, vai ao abraço ao erro e finaliza no crescimento e desenvolvimento, né? A partir do momento que você corta uma dessas etapas, você, de alguma maneira, traz um prejuízo a justamente desenvolver a inteligência emocional por parte dos líderes das organizações, a ideia de se estruturar um ambiente de segurança psicológica que, com certeza, vai ser importantíssimo para que a gente volte àquele velho mantra, né, do Vale do Silício, do errar e errar rápido, para propiciar que, de fato, o crescimento aconteça, né? Para mim isso ficou muito claro nessa conversa, e como discutir as emoções ainda deveria talvez ser commodity e não é hoje, né? Deveria ser algo muito mais presente na discussão do ambiente gerencial, da liderança, da gestão, e como se trata de um elemento assim chave, né, para o desenvolvimento dos negócios. E espero que né? Exatamente. É a base da nossa relação com filhos, é a base da nossa relação conjugal, é a base da nossa relação com parentes, é a base da nossa relação financeira. Já está comprovado que o nosso desempenho financeiro ele está mais associado às nossas emoções e às crenças financeiras que a gente tem do que exatamente a quanto que a gente ganha, né? E claramente na inovação. E por isso que eu digo, eu amo esse assunto. Na hora que a Ana me colocou meu Deus, graças a Deus, tem alguém que escreveu e viu isso aqui. Não, é sensacional isso, Nana. Eu espero que até este episódio, esse 6º episódio da nossa série, ele possa vir a ser um convite para que mais pessoas voltem a discutir, tragam essa discussão
da concepção do assunto emoção no ambiente de negócios e mostrar que, de fato, ele tem um peso muito considerável no desenvolvimento de pessoas, de negócios, etc. Professora, deixo com você. Eu fico muito feliz de concluir a série com esse tema, porque além de pessoas que sentem medo, os inovadores também sentem muita paixão. E nós sabemos que inovadores, empreendedores muito apaixonados, eles têm mais sucesso também no lançamento das suas novidades no mercado. Então, estamos aqui concluindo de uma forma muito apaixonada com a Nana, que transparece, acho que essa alegria, essa paixão em tudo que fala, em tudo que faz. Então, agradeço mais uma vez, Nana, uma alegria muito grande tratar de emoções e de inovação com você. Eu que agradeço, professor, o convite. Nós somos seres humanos, bate um coração aqui, então a gente tem sim emoções e através delas a gente pode chegar lá. Emoção não atrapalha, emoção motiva, faz a gente agir.